E aí, gentes, tudo bom com vocês? Eu sou o João Guedes e você está no canal O Perambulista. E hoje a gente vai conversar sobre a diferença que tem entre a Honda indiana e a Honda brasileira. Por que eu estou fazendo isso? Essa semana a Honda lançou a linha 2025 da CB300F. E o que mudou? Grafismo. Mas aumentou, lógico, né? Senão, Honda não seria a Honda. Mas dá uma olhadinha, a partir de agora, no que eu achei da Honda. A mesma moto, idêntica em termos de motor, mas que tem grandes mudanças em relação à parte eletrônica. Dá uma olhada agora. Essa aqui é a ficha da CB Twister vendida aqui no Brasil, tirada diretamente do site da Honda. Então não dá para dizer que eu estou usando uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Como vocês podem ver, em termos de mecânica, tudo igual, né? Tanque, óleo, altura do assento, peso a seco. Agora, o chassi. Garfo telescópico, enquanto que na, na Indiana é invertido. A suspensão traseira é igual. A diferença que tem entre a Indiana e a daqui é que lá em vez de ter ABS e CBS, o motor é flex ou não. E o restante é basicamente igual, certo? O que vai mudar? O painel e as coisas que, em teoria, deveria haver, né? Por exemplo, aqui não fala nada a respeito de controle de torque, transmissão, entrada USB-C, isso aí, ok. A tecnologia Flex One, que é a mesma tecnologia Flex que tem na Indiana. Embreagem assistida e deslizante, como tem na Indiana, certo? Porém, não tem nem o nem aquela sonda de análise de combustível e nem conectividade. No entanto, o preço inicial dela, para ninguém dizer que eu estou mentindo, de PPS 24.580. Enquanto que na Honda Indiana 184.474 rupias. E também
Mo- Corrigindo, o correto é 170.001 rúpia. Que, convertendo, R$ 11.500. PPS, ok? Enquanto que você paga aqui 24.000 de PPS, eles pagam 11.500 de PPS. E veja que eles recebem muito mais pagando muito menos. Então, essa daqui é o prospecto da CB300F da Honda da Índia, tá? Como vocês podem ver, vou até ajeitar aqui direitinho para vocês poderem ver, ó. CB300F Honda Flextech, tá? Essa essa aqui é o prospecto dela na Índia, tá? E aqui a gente vê tudo que tem nela, né? E na Índia, como vocês podem ver aqui, ela tem controle de torque. Não é legal? Esteja conectado com a estrada e você mesmo. O controle em qualquer condição de rodagem. HSTC System mantém tração entre o pneu e a superfície para prevenir a derrapagem. Isso aqui nada mais é do que um controle de tração, tá? Pelo que está aqui no prospecto, deve ter o de, o de estrada, né? E o de chuva. O que já é um avanço em relação à nossa aqui. Porque simplesmente nós não temos. E o painel, embora seja muito semelhante ao nosso, ele tem um detalhinho a mais, que não aparece aqui no prospecto. Ele tem um analisador de combustível que ele te diz quanto de gasolina tem no álcool que está ali. Porque como é uma E85, ela tem que ter 15% de álcool para dar a partida. Isso daí, normal, tá? A mesma coisa é aqui no Brasil. Esses 15% basicamente é para temperaturas baixas. Abaixo de 20 graus, você precisa ter esses 15% de gasolina para ela poder dar a partida de manhã. Depois que ela esquenta, normal, você pode estar com 100% de álcool que não tem problema. Mas a partida a frio precisa desses 15%, dependendo da temperatura. Que, por exemplo, se você tiver numa temperatura de 23, 24, 25 graus, tanto faz como tanto fez você ter esse tanto de gasolina. É igual um carro flex. Tem cidades em que é necessário você ter o tanquinho cheio, porque você vai precisar dele para fazer a partida do motor nele a frio. Ou como, por exemplo, vai aqui no meu caso, desde que eu vim aqui para Recife, eu nunca coloquei gasolina no tanquinho. Nunca precisei. E olha, eu passo meses rodando com álcool puro. Porque aqui o álcool
De vez em quando está muito mais barato que a gasolina e vale a pena. No restante, ela é basicamente igual, tá? Tem a embreagem assistida e deslizante, o pneu radial, a- o câmbio de 6 velocidades, o ABS de duplo canal. Mas tem esse detalhe de que ele tem um analisador em linha da gasolina, do combustível, aliás, né? Que te indica se você está com a quantidade de gasolina necessária ou não. E aqui a gente não tem isso. São essas coisas que me irritam profundamente no que diz respeito à Honda e Yamaha. Porque se você olha aqui, o... as especificações são basicamente as mesmas. O que o que dói mais, sabe o que é? Quando você faz a conversão do preço dela, quando você faz a conversão do preço dela para real, ela sai alguma coisa em torno de 12 mil reais, que é basicamente a metade do preço. E vocês podem ver que não tem nada assim que você possa dizer, nossa, isso aqui é uma mudança radical. Não, não tem nada excepcional. Não tem nada que justifique nós pagarmos o dobro do preço. Nada. Uma vez que a tecnologia de Flex que está aqui, fomos nós que criamos. Foi a Honda Brasil que fez. Então isso eles estão pagando royalty para Honda Brasil. E ainda assim eles colocam pela metade do preço. PPS que eu estou falando, tá? Para o consumidor na Índia. Nossa moto não tem a suspensão invertida, não tem conectividade, não tem esse sensor de combustível. Ou seja, estamos pagando muito mais por muito menos. Como vocês viram, essa, essa moto na Índia, ela é bem melhor do que a moto que temos aqui no Brasil. Suspensão invertida, o painel ele é mais completo porque ele tem também uma sonda que te diz qual a proporção de álcool e gasolina que tem no tanque. Tem controle de tração. Um controle de tração simples, tá? Para tempo seco e chuva. Ponto. Mas é um controle de tração. Coisa que aqui no Brasil a gente não tem. E vocês viram a diferença de preço. 24.500 aqui, 11.500 na Índia. Ah, João, mas é o malvadão do governo. O governo tem um custo do Brasil, imposto pra cacete, as estradas são uma porcaria, você não consegue andar nesse país que as estradas são todas esburacadas. E também é um país continental, então o custo de transporte é mais alto. A Índia, por acaso, é um país europeu?
A Índia, em extensão territorial, ela é, se não estou enganado, se eu não estou enganado, não. Isso é uma certeza. Em extensão territorial, ela está entre os 10 maiores países do mundo. A Índia tem uma geologia muito mais complicada do que a do Brasil. Lá, montanha de 4.000 metros de altura é coisa simples. Se você se der ao trabalho algum dia, de ver como, qual a, o que os repórteres que fazem testes de longa duração falam a respeito das estradas da Índia, não é diferente se não for pior do que as estradas que temos aqui. Mas ninguém fala do custo Índia. Estranho isso, né? Ah, mas eles não têm um governo malvadão que cobra imposto até de você respirando. Meu amigo, não existe governo no mundo que não cobre imposto de você até por estar respirando. Então, quando vem com esse papinho de, é muito imposto, é o custo Brasil que o transporte aqui, isso e aquilo, meu, não rola. A matriz energética deles lá, além de suja, é mais cara do que a nossa. Tudo lá é mais caro. A única coisa que não é mais cara é mão de obra. Só que também tem um detalhe. O fato, a mão de obra em uma empresa minimamente administrada, no porte de uma montadora, por exemplo, ela não passa de 3% do faturamento dela. Isso já incluindo todas as benesses que qualquer governo exija ou que um acordo coletivo exija. 3% do faturamento. Uma empresa decentemente administrada. Isso eu estou te falando porque quando eu estava na ativa ainda, num daqueles cursos de círculo de qualidade, essas papagaiadas que de vez em quando a empresa faz para tentar te convencer a trabalhar mais por menos, esse foi um dado que eu guardei muito bem. Que àquela época, há 30 anos atrás, uma empresa bem administrada, no porte de uma Petrobras da vida, a mão de obra, se bem, muito bem remunerada, coisa que ao longo dos anos só foi diminuindo, a folha salarial, incluindo todos os custos, os governamentais, os que a gente conseguia a mais dentro do acordo coletivo, era 6%. E note que, de 30 anos para cá, a necessidade de mão de obra, de gente trabalhando,
diminuiu drasticamente por conta da automação. Nada contra a automação. Só que hoje a folha salarial é 3% no máximo. E olha, pagando muito bem o empregado, dando um monte de mordomia. E pagando a despesa que o governo dá, o malvadão. Então eu faço a seguinte pergunta: quem é o trouxa nessa história? Eu e você. Uhum, você aí. Que a gente aceita pagar esses valores. E olha, em termos de conversão para o dólar, tá? Os salários indianos e brasileiros não são muito diferentes. Aliás, logo, logo eles passam a gente. Não vai demorar muito, mais uns 10 ou 15 anos eles conseguem passar, na média, a gente. Então, quem está sendo trouxa aqui? Um indiano que paga menos, proporcionalmente falando, e que recebe muito mais? Ou nós? Gente, eu peguei esse caso específico da Honda marca, porque como marca, o restante da linha não é muito diferente disso, tá? Mas eu peguei o caso específico da Honda, não por ser Honda. Poderia ser BMW, poderia ser Bajaj, poderia ser qualquer outra marca. Independente. Porque se você comparar o salário médio europeu com os preços que é cobrado lá, o trouxa ainda somos nós. Tá? Então, vamos lá. Eu peguei esse caso específico para mostrar que custo de mão de obra não é assim uma coisa absurda aqui no Brasil. Custo de transporte não é um absurdo assim como é no Brasil. Então, qual é a diferença real entre Índia e Brasil? Para justificar esse preço. Então, o problema não é governo. E quando eu falo governo, não é o do político da vez. Não me importa se é Lula, Bolsonaro, se é Temer, Dilma, Fernando Henrique, não importa. Eu estou falando de governo Estado. Ok? Não existe esse negócio de. Ah, mas lá é muito mais barato que aqui. Quando você pega e olha na moeda local a despesa, os impostos que estão ali, todo mundo mais ou menos se equivale. A única diferença que tem é o que retorna para o povo. Mas aí a gente vai entrar em política. Política eu adoro, só que eu não me meto nisso. E voltando a falar de economia, que é o que interessa, esse negócio da gente estar pagando o dobro do que um indiano paga, mesmo quando você coloca isso proporcional ao salário deles lá, é um absurdo.
E essa história de custo Brasil, aí é que não cola mesmo. Porque a maior parte do custo de uma indústria é energia, que como eu falei, na Índia, além de mais suja, ela é mais cara. Transporte, que é tão ruim quanto o nosso aqui. A diferença talvez melhore um pouquinho para eles, porque tem uma malha ferroviária que eles usam muito bem. Mas mesmo assim, as últimas 50 milhas é em estrada tão boa ou piores do que as nossas. E tem uma topografia muito pior do que a nossa, porque lá tem montanhinhas de 4.000, 5.000, 6.000 metros. Coisa baixa. Que você mal consegue respirar se está lá em cima. Com 5.000, 6.000, você mal respira. No entanto, tem gente morando lá. Mas ainda assim, não tem justificativa para essa diferença de preço. Ambas são empresas verticalizadas. 90% da moto é feita por eles. O que eles compram de fora a centralina que tem que comprar, não tem jeito. Afinal, vem com um chip dentro. O painel, certo? Pneu. Então, talvez uma corrente, alguma coisa assim. Parafuso, talvez. Mas o grosso está ali dentro. A Honda é uma empresa muito verticalizada. Ela não entrou no toyotismo. Então, não tem justificativa para essa diferença de preço. Não tem justificativa para essa diferença de qualidade. Exatamente isso que eu falei, qualidade. Por quê? Você não ter controle de tração, sendo que o indiano tem. Você não ter uma suspensão melhor e mais moderna, e indiano tem. E você pagar o dobro do preço? E aí vem me falar de custo Brasil? Só patriotário para acreditar nisso. E olha que essa é uma lenda urbana que ela vem sendo contada desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Que na hora que você pega e vai pesquisar de fato, que você vai pegar dados do governo, quando você pega dados do FMI e compara a nossa economia, o nosso déficit público com o de economias avançadas, nós não deveríamos estar na meleca que estamos. Mas isso acontece principalmente com relação a nós, porque nós aceitamos essas diferenças de preço, que vêm desde o Brasil colônia. Ah, e não esqueça que a Índia também foi colônia da Inglaterra. Então, quando você vê esse tipo de coisa, é para ficar revoltado, sim. Que não há nada que explique essa discrepância de valor. O dobro do preço. Dobrou. E é como eu estou falando para vocês. O salário médio de lá
pouca coisa abaixo do salário médio daqui. Quando você coloca dólar por dólar. Estamos sendo feitos de trouxa. Eu usei a Honda só como um exemplo. Afinal, Honda é Honda, né, pai? Daí o Honda é Honda, né, pai? Gente, eu gostaria muito que vocês pensassem a respeito disso. Que vocês, a partir dessa perspectiva, vocês começassem a olhar outras motos que estão entrando com mais tecnologia, com preço muito abaixo, com um motor superior e com um valor abaixo de, por exemplo, uma CB300F. Ou que tem tanta tecnologia embarcada que ainda assim, mesmo que seja o mesmo preço, 300 por 300, vale a pena a outra. Não estou querendo destruir Honda, não estou querendo destruir nenhuma empresa, mas eu quero ser tratado como gente. Eu quero ser tratado como uma pessoa que cada centavo é ganho com o suor do meu rosto. Eu quero ser respeitado por isso. E não ser feito de trouxa, como eu me senti quando eu cheguei e vi essa discrepância. Que é absurda. Gente, pensem aí. Não esqueçam de deixar o seu like. Não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado. E vamos debater isso daí. Manda aí no comentário. Vamos chutar o balde de baixo para cima. Eu quero ver o que realmente vocês pensam a respeito disso. Como que vocês se sentem a respeito disso? Se vocês se sentem tão roubados quanto eu me sinto. Gente, cuidem-se. Cuidem de quem vocês amam. E até a próxima.